eu tive um evento na faculdade de última hora, lembra que eu falei? Sim. Aí nós colocamos lá nossos alinhadores, né, e aí a Pamela eu deixei a Pamela e a Gisele, uma menina que trabalha com a gente. E eu cheio de trabalho no laboratório, maior confusão, enfim. Aí a Pamela me liga e fala: "Fabiana, ele falou que vai dar uma chance para você falar no auditório". Eu falei: "Ah, meu Deus do céu". Aí eu falei: "Senhor da glória". Aí eu falei: "Pamela, fala", porque a Pamela fala muito bem, né, Fabrício. Eu falei: "Pamela, me representa". Ela falou: "Fabiana, eu já tô tremendo de pensar, como é que eu vou subir lá?". Eu falei: "Não tem problema não. Tem alguém falando, Tem. Joelma, te É da adicionou". minha célula. A Jo? Que A bênção! da intercessão. Da intercessão. Gente, glória a Deus, o Senhor está Pedi fazendo para coisas ela boas. entrar. Ah, que bom. E ela é uma adoradora. Ela falou que ela tá perdidinha. Responde ela aí pra mim. Aí eu bem fui lá, gente, 4h30 da tarde, subi no auditório e falei dos alinhadores, para glória de Deus. Eu tinha uns 5, 10 minutinhos para falar. Ô, Fabi, E deixa eu foi só desligar a ligação de todo mundo e para essa para falar. entrar. Tá, Aí vamos fazer pede para isso. todo mundo desligar, que aí eu vou ligar de novo. Tá, Tá? pode ligar, vamos lá. Isso. Joelma, só O, sai todo mundo. Pronto, já foi. agora vai Agora todo mundo. Daqui a pouco elas vão vamos ver. entrando. A Joelma. Entrou. Ei, Jô. Nossa, Jô, que bênção, que honra ter aqui com a gente. Amém, Seja Pai. bem-vindo ao nosso grupo, glória a Deus. Eu tô lixada, gente. Não esquenta não o meu cabelo. Tô de pijama, Acordei em cima da hora. não tem Todo problema mundo não. bagunçado essa Todo hora, mundo. Joelma. Não se preocupa com a vestimenta não, fique em paz. A Fabrícia é uma amiga minha, Jô, de Ah, anos. prazer. E as outras meninas, né? A Kézia chegou a entrar, você viu? Ela chegou a Escreve, entrar. escreve para ela aceitar. Nós vamos ler Romanos 4, tá? Tá. Tá, vou abrir. Vai para o monte também, quer? Ô, Joa, Oi? tá sabendo que vai ter um monte? Lá Tô, na... mas eu não falei com a Tati, eu não posso, porque trabalho, né? E lá, lá quinta e sexta é dia de entrega de trajes, então não tem como. Não tem como, né? Não tem, não posso nem pedir uma coisa dessa pro patrão. É. Vamos ver se a gente faz mais, né? Aí eu Se falo, fosse um Fabrícia. sábado, se fosse um sábado que eu paro mais cedo, paro 5 horas.
Aí até daria pra pedir pra sair uma horinha mais Tem cedo. que ser no sábado. Até falei com a Ângela, a Ângela falou que o próximo não vai marcar numa sexta para não prejudicar a intercessão. Mas a Cissa vai estar É. lá, tá, Jô? Eu conversei com a Cissa, ela vai estar na intercessão, Ah, tá bom. tá? Tá Eu vou, bom. vou te Achei mandar aqui, uma Romanos 8. Oi? Achei, Romanos 8, né? Não, Não, é 4. É 4. 4. Ah, 4. A Kézia nada? Não, a Kézia não entrou. Fala que a gente vai iniciar, Priscila. Que a gente vai iniciar orando a hora que ela quiser entrar. Por favor. Amém. Amém. Sabe o que podia fazer quando a gente começar a ler a palavra? Quem está lendo só, quem estiver lendo só, que fica com áudio. Senão fica muito barulho, a gente se perde na hora que a gente lê a palavra. Vamos fazer assim? Eu vou estar Amém. iniciando orando, amém? Amém. Amém. Pai, nós queremos te louvar por mais uma manhã na qual a gente levanta e logo pegamos na palavra, Senhor. Sabemos, ó Deus, que é o Senhor que está nos chamando. E obrigada, Senhor, porque temos um coração rendido ao Senhor. Obrigado, ó Deus, pela obediência de cada um, pela perseverança. Ó Deus, muito obrigada, Senhor. Ó Deus, fala conosco. Ó Deus, que a tua palavra, Senhor, seja como flecha, Senhor, no nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, fala, ministra, que a tua palavra, Senhor, seja como luz para a gente, como flecha. No nome de Jesus. Abre, Deus, nosso entendimento para entender do Senhor. Eu oro para que a nossa mente esteja cativa ao Senhor, para que possamos discernir a tua palavra e os teus segredos. No nome de Jesus. Amém. 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 Vou começar a ler, depois eu dou oportunidade. Eu vou ler até o versículo 5, depois pode começar a ler, tá? Hoje só Jô e Fabrícia lendo, porque a Pri tá no ônibus, né? Amém? Vou iniciar. Abraão foi justificado pela fé. Que diremos, pois, ter alcançado do Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, isso lhe foi imputado por justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Amém. Quiser iniciar, pode ler. Quem quiser o 6, tá? Declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Davi diz: bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribui pecado. Esta bem-aventurança vem apenas sobre os circuncisos, ou será que ela também vem sobre os incircuncisos? Porque dizemos: a fé foi atribuída a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado, ou sendo ainda incircunciso? Não foi no regime da circuncisão, mas quando ele ainda não havia sido circuncidado. E Abraão recebeu o sinal da circuncisão como um selo da justiça da fé que teve quando ainda não havia sido circuncidado. E isto para que ele viesse a ser o pai de todos que creem, embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Ele é também pai da circuncisão,
isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ter circuncidado. Quer continuar agora? Acho que eu preciso Continua. entender. Já está. Se quiser, Jô, tu consegue ler? 14. A minha Bíblia está um pouquinho diferente. Posso ler? Mas a minha Bíblia está um pouquinho diferente, tá? Não tem problema não, pode ler. Eu tô com a Bíblia de papel aqui. Tá, não tem problema não. Tá. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé e a promessa é aniquilada. 15. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja, segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, e não posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. 17. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se fossem, o qual em esperança creu, contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. 19. Até o final? Até o 25? Se até o quiser 25? ler, pode ler. Pode ler. E não enfraqueceu na fé, nem atendeu para o seu propósito, e não enfraqueceu na fé, nem atendeu para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. 20. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, pelo que isso lhe foi também impurado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou, Jesus Cristo nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Amém. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, né? Esse Romanos 4 é muito poderoso, né? Fala da fé e o que chama atenção é que ele creu, né? Esse versículo aqui, ele fala muito ao meu coração, onde fala qual em esperança que eu contra a esperança, que seria feito pai da multidão de nações. Quer dizer, ele creu de uma maneira na qual a circunstância dele era outra, né? Ele creu contra a esperança, quer dizer, não tinha mais esperança, né? Sara já era velha, né? Já provavelmente já tinha passado, né, aquele período de gerar e ele creu. E tremendo que diz que ele teve uma fé irrepreensível, né? Não duvidando da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Ao mistério aqui na palavra. Ele foi dando glória a Deus, independente do tempo, viu? Às vezes a gente está num tempo de espera, a gente acha que o Senhor não fez, vamos olhar para a palavra. O Senhor, ele é fiel em fazer, tá? Joelma, você estava naquele dia que meu marido estava na intercessão, né?
Aquilo é um Sim. milagre. É um milagre, porque o meu marido ficou afastado 23 anos do Senhor. E ele falava comigo: eu não vou voltar, eu não vou para a igreja, eu não vejo. Ele não gostava de ouvir falar a palavra pastor, que ele já se irritava. A Fabrícia sabe disso, né, Fabrícia? Ele ficava irado. E quando vinha alguém aqui em casa fazer algum serviço, ele pegava e perguntava: é crente? Se for crente, eu não quero. Estava nesse nível. E eu fui perseverando. É lógico que teve momentos que a minha fé enfraqueceu, mas o Senhor, ele foi muito bom e fiel, porque o Senhor, ele quando ele tem uma promessa na nossa vida, ele nos ajuda a permanecer. Esse lugar de permanência é o Espírito que faz. Ele fala com a gente, ele nos ajuda a vencer no dia mal, né? A palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor, ela nos alcança, é motivo da gente não ser consumido. Isso foi uma verdade na minha vida, Joelma. O Senhor, a palavra diz que ele faz infinitamente mais do que pedimos e pensamos. E hoje eu vejo meu marido sendo transformado dia a dia. Ontem mesmo aconteceu uma coisa muito chata e ele pegou, virou, já ficou chateado. Eu falei: tu vai deixar, por causa dessa situação, o inimigo roubar o teu dia? Tu vai ficar irritado o dia inteiro? Eu falei: esse era o velho homem. Você ficava assim, agora você não vai ficar. Porque eu vou repreender, eu não vou aceitar isso na tua vida, não, Beto. Em nome de Jesus. Repreende isso. Não aceita. Se levanta contra, porque o inimigo faz isso na nossa vida. Aí ele ficou em silêncio conforme eu falava. Aí essa situação na qual ele não domina mais, que era uma situação que deixava ele muito irritado na empresa dele, o que eu fiz? Era até com um rapaz que costura para ele, até pastor, sabe? Mas ele não é, ele deixa a desejar em questão dos horários, isso irrita muito meu marido. Aí ontem eu me posicionei, é igual aqui, tem um rapaz que também eu tenho dificuldade de lidar, eu peço o Beto para conversar com ele. Aí ontem eu me irritei, eu peguei e falei com ele: Beto, quem vai tomar posição nessa situação sou eu. E é isso que o Senhor quer da gente, sabe, meninas? Nós somos mulheres, às vezes a gente vê uma fragilidade no nosso marido, na qual a gente pode se posicionar. Não, meu amor, agora quem vai resolver esse problema aqui vai ser eu, porque eu vou te ajudar nisso, porque isso para mim é fácil. Eu vou falar, porque eu falei com ele em mansidão, sem brigar. Eu falei: olha, fulano, você está agindo assim, eu não concordo com a sua postura, isso está ocorrendo anos e anos, isso tem afetado o Beto, só que a partir de agora não vai afetar mais, porque eu vou estar na frente disso. Se você, eu espero que isso seja a última vez desse posicionamento seu. E se você continuar assim, né, a gente vai ter que tomar uma decisão referente a isso. Então, assumir na hora, mudou o ambiente, entendeu? E às vezes o Senhor, a gente precisa tomar decisões e posições para ajudar eles, porque a mulher sábia, ela tem poder de edificar, né? E o Senhor me trouxe isso de uma maneira muito poderosa. Igual um dia, eu estava chateadona que tem um menino que trabalha comigo, ele é bem desafiador, e eu estava tendo dificuldade, eu falei: amor, ele falou assim, assim comigo, eu gostaria que você... Eu nunca tinha deixado ele falar, porque ele não tinha vida com Deus. Mas quando eu vi que ele permitiu que Jesus entrasse e está tendo uma vida transformada, eu falei: eu quero que você chame ele e converse com ele. Ele chamou e na hora que ele chamou, eu levantei. Eu estava junto para ver o que ele ia falar e a direção da conversa, porque esse menino sempre bateu de frente comigo. Na hora que o meu marido começou a falar: olha, rapaz, a gente gosta de você como filho e eu não gostaria dessa posição sua mais com a Fabiana. Na mesma, ele ia retrucar, mas quando ele olhou para o Beto, ele baixou a bola. Então, tu vê, o Senhor, ele faz isso, nós somos uma só carne. Tem coisa que é para a mulher, que tem, né, para a gente resolver, tem coisa que é para o homem, né? E agora ele tomou rédea na minha empresa para resolver coisas que eu tenho dificuldade, e eu, nesse meio tempo, o Senhor me despertou para ajudar ele no que ele tem dificuldade, porque ele é uma pessoa muito explosiva e tem um coração muito bom. Eu tenho um coração bom, mas eu também sou firme.
né? Se tiver que dispensar porque não se posicionou, eu vou dispensar. Entendeu? Ele não, ele já fica preocupado. Ele falou, mas eu tenho preocupação com ele, eu tenho que manter ele. Eu falei, eu sei que você tem que manter ele, mas ele tem que ter responsabilidade. Essa responsabilidade cabe a ele. O emprego é dele. Ele não é empregado, mas ele é prestador de serviço. Eu falei, você como prestador de serviço, você por muitos anos teve essa postura, então eu não acho correto. E a partir de agora, quem lidera sou eu. Duvido que não vai mudar. Vai querer perder o emprego? Não vai. Mas o que acontece? Sem que adiantava. O Beto às vezes gritava, brigava, falava palavrão para ele. Não adiantava de nada. Passava 2, 3, 4 meses e ele tinha postura de novo. Agora eu falei, olha, essa postura precisa ser mudada. Né? E para a glória de Deus. Eu falei, você entendeu? Tá tudo ok para você? Ele falou, tá, então. Falei, beleza, então a gente parte daí, de um novo caminho. Porque eu não posso deixar meu marido se perder. O inimigo usar coisas que vai deixar ele irritado. Entendeu? Eu falei, eu não vou deixar. Aqui o diabo não vai entrar. Ele não vai entrar. Nós somos leoa do Senhor. A gente levanta mesmo para defender os nossos filhos, os nossos maridos, e não vai entrar, não, vai sair em retirada. Ele levanta para cair. Né? Igual ontem eu falava com uma. Bob, eu falava com uma discípula, ele não vai deixar de atacar. Que ela vai ser apresentada agora, né? E o inimigo está atacando muito ela. Eu falei, ele não vai deixar de atacar. Esse é o papel dele. Cabe a gente aceitar ou não. E agora a gente vai falar com ele para ele ir embora. Tudo que ele botou na tua mente, toda insegurança, toda coisa, ele vai pegar, ele vai embora, porque a gente vai dar uma ordem no nome de Jesus. Né? Eu escutei uma pastora falando, não sei se vocês acompanham, aquela que é juíza, Fabrícia, pastora Tereza, ela falou que nós temos que orar, pedir os anjos do Senhor para trabalhar. Oi? Qual o nome dela? Tânia Tereza. Tânia Tereza, para os anjos trabalharem em pró da nossa vida. Ela falou, é bíblico, está escrito, o Senhor dará ordem aos seus anjos para trabalhar para a gente. Ela falou, cabe você orar. Cabe você orar, falar, Senhor, a tua palavra diz, envia anjos para tal lugar. Porque, irmãos, a gente não vence, às vezes, porque a gente não toma. Porque a gente não se posiciona na palavra, porque quando a gente se posiciona, o inferno ele tem que se dobrar. Ele não tem mais poder quando a gente fala fora daqui. É igual quando eu falo com o meu cachorro fora, ele tem que sair, porque eu estou mandando. Eu sou autoridade na vida dele. E a autoridade no mundo espiritual é Jesus. E a gente vai no nome dele. Vai sair no nome de Jesus. Eu não vou aceitar essa situação. Porque tem situações na nossa vida que roubam a nossa paz. Aí, às vezes, gente, eu estou indo por esse lado que o Senhor está levando, tá? Eu queria comentar, mas Deus faz a direção. Às vezes a gente está vivendo situações na nossa vida porque a gente ora e não manda ele sair. Fala, aqui na minha casa, não. Aqui tem uma mulher de Deus. E as situações que não estão sendo corretas, que você acha que não está correta, se posiciona. Se posiciona no momento que não esteja brigando, nem com raiva, fala, amor, essa situação está me incomodando. A gente precisa resolver isso. A gente não pode deixar isso estar acontecendo. Nós somos uma só carne, a gente precisa ajustar isso. Se é crente, fala como crente. Se não é crente, fala a linguagem que ele vai entender que não vai ser ofensiva. Primeiro fala, amor, eu te amo e quero continuar te amando, quero continuar te honrando. Primeiro começa a elogiar. Você é uma bênção na minha vida, você é tudo que eu sonhei do Senhor, mas essa atitude que você está tendo está me entristecendo. Eu sei que você não faz por mal. Eu gostaria que a gente começasse a trabalhar nisso. Me ajuda, eu te ajudo, tu me ajuda. Se vê que está engrossando o caldo, fecha a boca. Vai orar mais um pouco para o Senhor atingir o coração, para eles conseguirem entender. Ou o Senhor te dá palavras de revelação para você falar, para que não seja você. Eu lembro que pela fé, eu vivi uma experiência de fé muito poderosa. Eu lembro uma vez que
eu estava devendo uma irmã da igreja, devendo não, a gente tinha um empréstimo no nome dela. Assim que eu casei, eu passei muito momento financeiro apertado e eu estava com as contas o dinheiro bem à conta, né? E Deus fez um milagre na minha vida. E foi pela fé. Eu falei, Senhor, aquele mês meu marido tinha recebido para a gente pagar ela em cheque. Eu não sei se eu já contei aqui, mas e veio um valor em cheque. Nisso que veio em cheque, não dava tempo para compensar. Aí o que a gente fez? Eu peguei o dinheiro, depositei. Eu falei, amor, a gente tem que depositar, porque pelo menos dentro desses 2 dias vai compensar. Como é que a gente vai pagar ela assim? E nesse meio tempo, teria um feriado. Aí ele falou, poxa, Fabiana, eu vou depositar, não vai dar nem tempo, porque tem esse feriado. Falei, amor, deposita. Aí ele foi ao banco e nisso eu estava em oração. E a palavra de Deus diz, em Provérbios, se me buscares de madrugada, verás a minha glória. Eu sou o Senhor. E eu peguei uma Bíblia, Deus falou comigo nesse versículo. Aí peguei outra Bíblia, Deus falou comigo de novo, no mesmo versículo. Eu falei, bom, Deus está falando comigo. Aí, para confirmar pela terceira vez, o Senhor falou, eu falei, eu vou pegar outra Bíblia, que não é possível, isso está marcado. Falei, e o Senhor estava querendo falar comigo que ele ia manifestar a glória dele na minha vida, em referente ao dinheiro. O Beto foi e depositou. Quando o Beto depositou, ele deu que o dinheiro não entrava ali, não concluiu o depósito. Pois ele tentou mais uma vez. E eu lembro que antes disso, na minha aflição, eu fui para o quarto orar, na madrugada, buscando ao Senhor, e o Senhor, eu falei, Deus, se o meu pai fosse vivo, ele poderia me dar esse dinheiro ou até mesmo me emprestar. Mas eu não tenho pai. Mas a tua palavra me garante que o Senhor é o meu pai. Então, mediante a essa aflição, eu peço socorro, Senhor, como diz a tua palavra, que o Senhor é o meu socorro. E, gente, era um momento muito desafiador, porque eu não queria dever essa irmã de jeito nenhum por causa do meu testemunho na igreja, que ela ia achar que eu sou caloteira. E eu falei, Senhor, me ajuda para eu não ser envergonhada dentro da tua casa. Aí o Beto. Aí, quinta-feira era dia de culto, ele fez 2 tentativas de depósito, lembra que eu falei? Aí ele fez 2 tentativas de depósito, aí ele foi ao gerente, o gerente falou, olha, não está depositando, deu uma pane, não está depositando de agência para outra agência. Tua agência é onde? Ele falou, em Itaipava. E nem dinheiro da passagem a gente tinha direito, meus irmãos. Pois ele foi para Itaipava, e lá ele depositou e voltou e ficou bem chateado com essa situação. Falei, não fica chateado não, Deus sabe. Ainda gastamos dinheiro da passagem, voltou, enfim. Quando tu tá apertado, qualquer dinheiro faz a diferença. E na época a gente estava passando na moenda para o Senhor hoje nos exaltar e o nosso coração nos engrandecer. A gente lembrar como Davi, da onde nós saímos, da onde o Senhor fez, né? Então, eu louvo a Deus por isso. Aí, o que acontece? Mediante a esse depósito... Aí, quinta-feira, isso foi numa quarta, quinta-feira era um culto e era um feriado. E ele estava bem assim, abalado também na fé. Eu falei, meu amor, vamos na igreja? Ele pegou e falou assim, não, eu não quero ir na igreja. Eu falei, não, nós vamos. Hoje é quinta-feira, é dia de culto. Eu era da Wesleyana. Eu falei, nós vamos. Aí ele falou assim, poxa, Fabiana, nem dinheiro da passagem direito a gente tem. E você está insistindo para ir no culto? Eu falei, sim, nós vamos no culto. Aí, por muita insistência, ele resolveu ir. Aí, quando estava passando no Bradesco, eu falei, Beto, entra e vê teu saldo. Ele, nossa, Fabiana, o problema teu é esse, tu é muito teimosa. Eu falei, eu te peço, por favor. Quando ele passou o cartão, ele falou, não é minha conta, não é minha conta. Eu falei, por quê? Aí ele falou assim, tem um dinheiro aqui. Lembra as 2 tentativas de depósito? As 2 entraram como dinheiro. E o outro estava bloqueadinho, que era o cheque. Aí era um cheque de 400 e pouco, que era o valor que a gente tinha que pagar a irmã que ele recebeu em cheque, e o outro dobrou, R$ 800. Gente, nós sacamos aquele dinheiro com muita alegria. Eu paguei tudo que estava pendente dentro daquele mês. O Senhor supriu a minha necessidade. Só que a gente recebeu uma ligação do banco, que o banco entendeu que um desses depósitos foi duplicidade. Lembra que eu falava com o Senhor, ou o Senhor poderia me dar ou me emprestar? O Senhor, ele nos surpreende. Ele me deu e me emprestou. Quer dizer, eu tive que pagar o banco 10 ou 11 vezes de R$ 40. 40 e pouquinho, que era o cheque.
Acho que foram 10 vezes, 40 e pouquinho, que simbolizava o valor do cheque. Aí o gerente falou: olha, como deu duplicidade, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai dividir isso para vocês em 10 vezes, vai debitar direto da conta de vocês. Tudo bem? Tudo bem, porque o senhor me deu e me emprestou. Eu eliminei todos os meus problemas que estava apertado. Aqueles R$ 800 foi uma bênção, né? Mas aqui, gente, é orar tomando posse da palavra. A palavra, ela tem poder, ela é como luz, ela muda a nossa história. O Senhor, ele muda a nossa vida, ele transforma, mas é necessário a gente mergulhar nessa palavra. Amém? Amém. Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar. Quer falar, Jô? Pode falar o que o Senhor ministrar aí no seu coração. Não, amém. Quer falar, Fabrícia? Fala um pouquinho. Não? Bom, a gente ainda tem um tempinho, acho que dá tempo para eu falar um pouquinho que a Bíblia fala sobre essa palavra aqui. Vamos lá. Creu Abraão em Deus. A salvação pela fé não é pelas obras e pela graça. Não é uma doutrina peculiar no Novo Testamento, também característica do Antigo. Paulo retrocede no tempo para além de Moisés e toma Abraão como exemplo de fé. Abraão tinha uma fé em Deus, cultivava um dedicado e leal relacionamento com seu Deus, cria nas suas promessas. Amém? Ele vai relatar agora 4:5. Fé imputada como justiça. Abraão foi imputada como justiça, a fé dele. Imputar significa acreditar na conta da pessoa. Isso significa que a fé salvífica do cristão é tida como equivalente à justiça no tocante do seu efeito. Paulo fala 6 vezes em Romanos 4, imputar ou atribuir a justiça ao crente. E em cada caso, Paulo afirma claramente que é a fé do crente que lhe é contada ou imputada como justiça. Imputar a fé do crente como justiça não é, porém, resultado exclusivo da nossa fé em Cristo ou nossa entrega a Ele. É, acima de tudo, um ato de graça, aleluia, e misericórdia divina. Às vezes a gente pensa que a gente está recebendo alguma coisa porque a gente exerceu a fé. E o Senhor aqui está falando, é fé, mas é graça. É graça, né? Que o Senhor possa hoje invadir a gente com a graça dele, com a misericórdia dele. Quando Deus vê o coração do crente voltado para Cristo com fé, olha só, ele lhe perdoa graciosamente os pecados, imputa-lhe a fé como justiça e aceita como seu filho. Aí fala um estudo aqui para acompanhar. Justamente com essa imputação da fé como justiça, Deus também outorga uma graça para a santificação. A fé que é imputada como justiça, o que traz o perdão, e a fé em Cristo, tendo em vista a sua morte expiatória. Absolutamente nada mais a não ser a morte sacrificial de Cristo na cruz constitui o fundamento da reconciliação do pecador com Deus. Ele comenta no 4:7, aquele cujo pecado são cobertos. Essa citação mostra tanto Davi como Paulo, que em Salmo fala isso, que Davi ele fala em Salmo 32 dos pecados que são cobertos, e Paulo também está falando aqui. Paulo cria que a fé contada como justiça abrange o perdão do pecado e a reconciliação com Deus. É uma dádiva da misericórdia de Deus através da morte de Cristo na cruz. E 4:12, a fé no nosso pai Abraão. A fé que Abraão tinha era uma fé genuína, pela qual ele perseverava, cria, confiava, obedecia,
fortalecia-se e dava glória a Deus, né? Que ali a gente leu que ele dava glória a Deus. Esse é o tipo de fé que nos torna filho de Deus. 4,16. E pela fé. Os crentes são salvos somente pela fé, mediante a graça. Deve ser notadas, no entanto, duas verdades bíblicas a respeito da natureza da fé para a salvação. Embora a pessoa seja salva pela fé, somente a fé que salva não é algo único. Tiago declara que a fé sem obras é morta. Paulo diz que a fé que opera por caridade, a fé para a salvação é uma fé tão vital que não pode prescindir da expressão do amor, da obediência para o Salvador e de serviço ao próximo. A fé que consiste na confiança em Deus para o perdão dos pecados. Mas quem não inclui da parte do pecado, um sincero arrependimento do pecado, também um compromisso ativo com Cristo como Senhor. Não corresponde à fé para a salvação segundo o Novo Testamento. É antibíblico enfatizar a fé em si mesmo. É ignorar algo desígnio da salvação e daquilo que ela significa. A salvação pela fé inclui não somente ser salvo da condenação, mas também ser salvo para a comunhão com Deus, aleluia, para a santidade e para servir, prática das boas obras, amém? Aí no capítulo 4:16 ele vai comentar aqui, para que seja segundo a graça. Se a salvação, a justificação e a justiça que Deus outorga viesse pela nossa perfeita obediência à lei, ninguém seria salvo, porque ninguém jamais a cumpriu de modo perfeito. Mas posto que a salvação é pela fé, mediante a graça, poderão ser salvos. Mas posto que a salvação e pela fé, mediante a graça, poderão ser salvos todos aqueles que buscam a Deus. Ele, por sua misericórdia, perdoa os nossos pecados e outorga-nos a sua graça e o seu Espírito, o seu poder, para regenerar nossa vida e tornar-se filhos. Amém? Agora ele faz um comentário do 4:22, que é o último. Lhe foi imputado como justiça. Na ilustração que Paulo deu, na justiça, no capítulo 4, ele nos declara que a parte alguma que a justiça de Deus ou de Cristo é, na realidade, imputada ou comunicada ao crente. Devemos tomar cuidado para não descrever a justificação como decorrente da guarda da lei do Antigo Testamento por Cristo. E daí comunicá-la por ele ao crente. Se a justificação fosse pelo mérito da guarda da lei, transferidos ao homem, então não se trata do mesmo tipo de fé que Abraão teve. E isso, por uma vez, anula o mérito e não a graça. Paulo declara, enfatiza que a justificação e a retidão não decorre da lei, mas da misericórdia, graça, amor, perdão de Deus. E que a fé de Abraão, na sua dedicação a Deus, sua forte confiança, inabalável, firmeza em Deus nas suas promessas, lhe é atribuído como justiça pela misericórdia e graça de Deus. Amém. Entende que a gente tem que ter fé, mas tudo é um equilíbrio. Fé, graça, misericórdia, né? A gente tem que ter uma vida equilibrada no Senhor, né? Tem hora que a gente vai exercer a nossa fé, mas quem gera tudo isso é o Espírito. E ainda estava pensando aqui, conforme eu falei com vocês da gente exercer a nossa fé, tem coisas, meus irmãos, que a gente pensa até que é a gente. Eu exerci, eu fiz, mas o Senhor, ele gera o Espírito. Quando a gente vai viver uma experiência profunda com o Senhor, o Espírito, ele gera no teu coração uma fé que você não tem. Igual eu estava falando com a Sil,
para eu orar pelaquela menininha na sala, o Senhor gerou no meu coração uma fé. Porque muitas das vezes a gente não tem, né, essa fé. Só o Senhor pode fazer, né? Vamos orar para isso, para a gente ter uma comunhão profunda com o Senhor, para o Senhor nos levar a níveis de fé assim, para a gente ter uma sensibilidade ao Espírito. Amém? Amém. Quer orar pela gente, Jô, nesse sentido? Para o Senhor nos revestir, o Senhor nos ajudar a gente a vencer no nosso momento de fraqueza, para em tudo a gente ter um coração grato ao Senhor, para a gente não se perder na nossa fé, porque tem momentos que a gente tem que baixar a guarda, tem momentos que a gente tem que avançar. Isso tudo só o Espírito pode trazer esse discernimento para a gente, para que o Senhor nos ajude, nos dê humildade, transforme, né, cada dia, dia a dia, o nosso coração. Que o nosso coração seja um coração ensinável, né? Que o Espírito Santo tenha prazer na gente. Amém? Quer Amém. orar pela gente, Jô? Amém. Amém. Pai querido, Pai amado, Senhor, colocamos diante de Ti nesse momento, ó Deus amado, e agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui para poder aprender um pouco mais da Tua palavra, Jesus querido, e poder falar contigo nesse momento. Deus, precisamos, ó Pai, da Tua intervenção nas nossas vidas, que o Senhor aumente a nossa fé, a nossa esperança, cada dia em Ti, Senhor. Nos dá de seguimento, ó Pai, para entendermos aquilo que Tu queres que façamos, aquilo que Tu queres, ó Pai, que praticamos, né, nesse aprendizado. Pai querido, aumenta, Senhor, a nossa fé a cada dia, que não podemos perder, Senhor, a fé em Ti, Pai. Sabemos, ó Pai, que só o Senhor, né, pode, Deus querido, em nossas vidas. Que possamos ter, Senhor, a fé de Abraão, né, para poder conduzir, Senhor, as nossas vidas. Pai, querido, a cada dia que o Senhor venha nos sustentar, Senhor, através da nossa fé, venha aumentar, venha, Senhor amado, nos dar, Deus querido, de seguimento em todo momento, Pai. Possamos estar sempre, Pai, pedindo, buscando a Ti, para que não podemos perder, Senhor, a nossa fé do dia a dia, a nossa fé em Cristo, a nossa fé em tudo, ó Pai. Para nós termos esperança em tudo que pedimos, ó Pai amado, e fazermos, seja o Senhor através da fé. Pai querido, muito obrigado por esse momento aqui, né? E que o Senhor venha continuar conosco, aumentando a nossa fé, esteja conosco no nosso decorrer do dia. Pai querido, faça aquilo que há de melhor, aquilo que lhe apraz em nossas vidas, e nos ensina cada dia, ó Pai, como prosseguir, como, Jesus querido, ter determinação em Ti, como praticar a nossa fé em Ti, Senhor. Aleluia. Aumenta a nossa fé a cada dia. É isso que eu te peço e te agradeço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu não sei orar direito, gente, mas vou aprender. Orou muito bem, orou sim. Meu Deus, que bênção. Oh, glória, senti muita presença do Senhor. Que bênção. Junto e caminhar. Esse momento vai ser um momento que o Senhor vai ativar muitas coisas na gente, né? Amém. Eu creio nisso, né, Pri? Foi um momento que começou eu e a Pri, depois veio a Bianca, tá vendo vocês para agregar, e o Senhor vai fazer coisas grandes no nosso meio, né, Fabrícia? Eu amo a Fabrícia é uma amiga, irmã. Fabrícia, a hora que tu quiser, vem acontecer aqui em casa, tá? Eu amo vocês, tá? Vocês são presentes na minha vida, né? Eu sou muito grata a Deus, porque o Senhor me deu vocês, né? E nós vamos caminhar em prosseguir ao Senhor. Eu quero dizer para vocês, no dia que vocês estiverem passando uma coisa, quiser mandar no privado para a gente estar orando, ou até mesmo aqui no grupo, que nós somos uma família de Cristo, né? Nesse dia eu estava chateada com uma situação e eu falei Cacissa e Cacil para orar por mim. E vocês fazem isso. Fala, não fica sozinha não, tá chateado, fala. Bota aqui no grupo, a gente ora, né? Que o Senhor possa nos conduzir. Unidas, nós somos mais fortes, né? Hoje é muito desafiador ser mulher, né? Trabalhar, cuidar de casa, de marido, de filho,
E ó, a correria. Agora eu corro para levar meu filho, depois aquela loucura toda. Mas toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Deus, tá bem? Ó, amo vocês, até amanhã, 6 horas da manhã, se Deus quiser, tá? Tchau, tchau, beijo. Tudo bem. Obrigada, Fabiana.